cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar novamente aqui nesse púlpito. Outrora estivemos aqui. Foi muito bom, né? Foi um aprendizado. Quero agradecer à igreja, né? Estava conversando com o Bado, do valor que essa igreja tem para a gente. Aprendi muito aqui, cresci muito aqui e sou grato a Deus pela vida dessa igreja. Quero agradecer pela oportunidade, né, que o pastor, juntamente com o conselho, concede essa responsabilidade, né, do púlpito. Estava falando com o Bado que como essa igreja ela preza, né, pela sua doutrina, né, igreja reformada, uma igreja que preza pelo seu culto. Então isso é muito bom. E para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui. Quem estava pensando comigo mesmo ali, quem sou eu poder estar aqui? Mas Deus, Ele que faz a obra, né? Ele que trabalha, né? Trabalha do jeito dele. Deus colocou no meu coração um texto difícil para falar, porque ele tem muita informação, mas eu vou tentar ver dentro do tempo, né? Porque tem ordem, né? Que a gente possa discorrer o que eu estudei, né? Li sobre o assunto e eu creio que é o que Deus tem para a gente nesta manhã. Quero também cumprimentar os ouvintes que estão ouvindo pela internet. Nós sabemos que essa mensagem é gravada e essa mensagem ela vai aos corações. Eu até convidei meus familiares para poder estar ouvindo também. E nós vamos ler em João, no capítulo 4, aquela famosa história bonita, que eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler, os irmãos seguem a leitura, assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Tu és porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veio de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Irmãos, que maravilha, hein? Queria falar um pouco com respeito ao propósito do Evangelho de João. Se você for para o capítulo 1, você vai ver que o Senhor vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de gente do Pai. João, ele vem para apresentar Jesus Cristo como Deus. E ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 31, ele vai dizer assim, capítulo 3, versículo 31. Seria isso mesmo? Não, não é o capítulo 3. É quando ele vai dizer que Jesus, ele veio com o propósito de que o homem o recebesse, o conhecesse como o seu Senhor e Salvador e se tornasse o seu filho. Que ele vai falar que esse propósito é crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio da fé, é João 20, 31, desculpa. Eu estava aqui muito apegado aqui, João 20, 31, ele vai dizer isso. Vamos ver, João 20, 31. É maravilhoso, é uma passagem linda, essa passagem de Jesus com a samaritana, e tem muita informação. Olha o que ele vai dizer, irmãos, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele veio para apresentar Jesus como Deus, como Deus. E João registra aqui 7 milagres que autentica Jesus como Deus. Nós não vamos citar esses milagres. Então, irmãos, Jesus é apresentado como Deus, eu sou água viva, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de João é muito rico e não é fácil da gente entender o tanto de informação que tem muitas vezes num pequeno texto. Então, Jesus começa o seu ministério com o primeiro milagre em Caná da Galileia. Aí, nesse tempo, Jesus Cristo vai a Jerusalém e Jesus Cristo entra no templo e purifica o templo, mostra que o templo estava sendo usado como uma forma de comércio, e ele pega um azorrague de corda, vira as mesas, quebra as gaiolas, e ele mostra a sua autoridade, mostrando que estava errado, não estava certo. Então, depois ele tem um encontro, o nome dele cresce, ele tem um encontro com o mestre da lei, né? Com Nicodemos. Então o nome dele está crescendo, e nisso o ministério de João Batista também está em andamento. Aí João Batista encontra com ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aos discípulos questiona sobre essa autoridade. Ele falou assim: ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Ele tem a primazia. E João aponta Jesus e o ministério de Jesus crescendo.
Aí, nós entendemos aqui, no texto que nós lemos, que nós podemos compreender o que é o contexto desse texto. É que Jesus está agora de novo na sua caminhada, ele quer voltar e ele vai em direção para atravessar a província de Samaria. E para entender isso aqui, nós temos que entender o contexto. O que é que acontecia? Na época do rei Davi, Saul, Davi, Salomão morre. E quando Salomão morre, o reino se divide. E já era dividido no tempo de Davi, mas porém fica acentuadamente dividido. E a partir daí, quando o reino divide, aí vem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte está Israel, o reino do norte está Samaria, no reino do sul está Jerusalém, no reino do norte está o monte Gerizim, onde eles constroem um templo de adoração. Isso dura 500 anos. A Síria vem invadindo ali e aquele povo, eles começam a perder a sua cultura. Vem a miscigenação e barreiras começam a ser criadas com o povo de Israel. Porque em Israel estava o templo, o lugar da adoração, estava o templo, onde tinha o altar do sacrifício, onde os sacerdotes estavam ali, onde estava a arca da aliança. Israel sabia o modo como adorar a Deus. Eles, os samaritanos, eles só criam no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Até fazia circuncisão e guardava o sábado, mas a religião se tornou uma religião sincrética, uma mistura. E nisso houve essa rivalidade entre samaritanos e judeus. Os judeus não passavam por aquele caminho. E aqui Jesus vai dizer que quando os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava sim os seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia, para o lugar onde ele tinha feito o primeiro milagre. E era necessário atravessar a província de Samaria. Tinha 3 caminhos, ele podia ir pelo litoral, poderia pelo outro lado, poderia ir no meio. Mas eu quero dizer que Jesus tinha uma agenda ali. Irmãos, Jesus mostra como esse texto é lindo demais. Jesus mostra que ele é um missionário que vai agora de encontro a uma mulher, porque ele conhecia o coração das pessoas. João disse que não precisava explicar quem eram as pessoas, porque ele mesmo conhecia o coração delas. Jesus conhece o nosso coração profundamente, irmãos. Sabe as nossas intenções, sabe as nossas motivações, conhece os nossos medos, conhece as nossas lutas, conhece as nossas aflições. E nisso Jesus Cristo vai de encontro a essa mulher. Os discípulos não sabiam. Talvez dentro dos campos de trigo, eles vão olhando e vendo a plantação e falam assim, oh, que plantações bonitas aqui. Com uns 2 dias de viagem, caminhando. Aí quando Jesus chega ali naquele lugar que está ali, vem uma mulher, dessas mulheres que os judeus nem sequer encostavam perto, porque um judeu, com a sua própria esposa, ele não tinha muita liberdade fora. E não podia nem sequer tocar numa mulher. Você viu a cultura de alguns que vieram aqui lá do Oriente, que o homem não cumprimenta? Então é a cultura que eles vinham trazendo aquilo, e aquilo era difícil, havia uma separação, havia uma parede, e Jesus vem derrubando essas paredes da raça, da cultura, da religião, e Jesus para diante daquela mulher, e aquela mulher vem sedenta, aquela mulher vem com desejo de que as suas aflições sejam sanadas, e ela chega na beira do poço, ali meio-dia. Segundo os historiadores, eles falam o seguinte, que existia o calendário judaico e o calendário judeu, né? Talvez no calendário judaico, é isso mesmo.
que era na época de João, que o evangelho foi, acho que foi no ano 90, o grego, né, já era fluente. Então, possivelmente seja, de fato, meio-dia ali. Mas pode ser que no romano poderia ser 6 da manhã ou poderia ser 6 da noite. Mas dizem que era mais comumente as mulheres pegarem água de manhãzinha ou de tardezinha. Mas ela foi meio-dia. Imagine o calor. E Jesus está ali. E ela chega. E quando ela chega, Jesus provoca uma conversa com ela. Jesus tem essa sensibilidade de falar, dá-me de beber. Ele sabe que ele não podia conversar. Mas Jesus veio para derrubar a parede, a separação, a inimizade, para fazer uma só família, a família da fé, a família de Deus. E aí Jesus Cristo pede, dá-me um pouco d'água para beber. Ela não fez nada mais, atolada na sua religião de 500 anos, numa religião onde eles adoravam um bezerro de ouro. Ela já vem logo assim, pô, você é samaritano e vem pedir de beber a mim, mulher. Você é judeu e vem pedir de beber mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus Cristo aperta um pouco mais. E Jesus fala assim, se você soubesse quem eu que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Aí ela começa a envolver e Jesus... Aí ela lembra do poço e ela olha para a água e ela fala assim, mas o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Esses poços tinham sido abertos naquela época lá de Jacó e Abraão, dos patriarcas. Tu é maior do nosso pai Jacó, que pode beber que deu do seu gado? Ela questiona a religião. Aí Jesus Cristo vai chegando mais perto dela e ela quer beber a água. Eu queria compartilhar com os irmãos, em primeiro lugar, que Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. E ela veio. Ali tinha duas fontes, a água natural, H2O. Mas ali, Jesus não estava falando da água natural. Jesus estava falando de uma água que traz vida plena. De uma água que traz motivações corretas, de uma água que muda a história, de uma água que dá um novo coração, de uma água que sacia a sede de verdade. E aí, quando ela está para receber essa água, Jesus, ela pede, ela sente que ela quer essa água. Aí Jesus, quando ela pede, Jesus fala assim, eu vou agora apertar mais um pouco. E Jesus assim, vai lá chamar seu marido. Irmãos, a família é o centro. Ela era uma mulher infeliz. Ela falou assim, eu não tenho marido. Jesus falou, se tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido, e se disseste com verdade, falou com ela. Ela já estava envolvida com o Deus Criador. Ela estava já envolvida com a presença de Deus no seu coração, na sua vida. E ela começa a olhar e fala assim, eu não tenho marido. Ela falou assim, o senhor parece que é um profeta. Porque possivelmente ela visse outros lá, transeuntes, mas esse é diferente. Imagine, irmãos, quando Jesus chegava perto da gente, se eu estivesse naquele tempo, para ele olhar para você assim, e ele falar assim, eu sei tudo. Ele sabia que Jesus sabia tudo. Os discípulos ficavam pensando coisas lá, e Jesus já sabia tudo o que ele estava pensando. O que você estava cogitando no caminho? Irmãos, isso é maravilhoso. Aí a gente olha aqui, que primeiro, Jesus a fonte da adoração, ou Jesus a fonte da vida eterna, e aqui nós podemos dizer que Jesus passa a ser o lugar da adoração. Porque Jesus agora traz uma palavra mulher. Ela questiona, que nossos pais adoraram aqui nesse monte, no monte que eles adoravam bezerro de ouro, no monte que a religião era sincrética, que o culto era tudo errado.
Jesus fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, ó, Jesus se torna o centro da adoração, vem a hora, porque Ele taberculou conosco, vem a hora, e já chegou, acaba com essa idolatria. Vem a hora em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para a verdadeira adoração. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Há um processo. Ela bebe da água da vida, e quando ela bebe da água da vida, Jesus vê que ela tem entendimento para compreender sobre a adoração, e com certeza, a partir dali, a gente vê um processo na vida dessa mulher. Porque Jesus, agora, no coração dela, passa a ser a testemunha viva a ser anunciada. Em terceiro lugar, Jesus passa a ser agora a testemunha viva. E ela, irmãos, ela deixa o seu pote lá e sai. Imagina como aquela mulher saiu naquele caminho, irmão, empoeirado, e vai lá na cidade, vai de cabeça baixa, e chega lá e fala assim: vem ver um homem que diz tudo sobre a minha vida. Não será ele, porventura, o Cristo? Jesus revela para ela quem Ele é. Eu sou o que sou, me enviou a vós outros, o que diz para Moisés. Eu sou, me enviou a vós outros, eu sou o que sou, eu sou o Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus mostra ali a forma de adorar em espírito e em verdade, adorar com a mente e com o coração, e não é um local, não é um lugar específico. Aí Jesus mostra que nem é em Jerusalém e nem é no Monte Gerizim. Tudo está errado, porque agora a verdadeira adoração é aquela que cumpre na vida dele, quando ele fala do templo, destrói esse templo, em 3 dias será reconstruído. Eles entenderam que era ele que agora ressuscitaria, e agora o templo agora é o nosso, vem para nós uma adoração em espírito e em verdade, onde Jesus veio habitar dentro de nós, e agora nós cremos num Deus vivo e verdadeiro que é espírito, não é uma matéria, não é algo que se pega, que se apalpa, e ensina para aquela mulher a verdadeira adoração. Interessante, irmãos, que aquela mulher vai na cidade. Enquanto a mulher vai à cidade, os discípulos vão chegando, e eles falam assim, mas não pergunta a Jesus nada, e fica ali quieto, observando, e possivelmente, né, há uma conjectura, talvez alguém pode pensar aí, a gente pensa, né, não sei, mas possivelmente, quem sabe, que quando eles avistam aquela mulher vindo, com tanto de gente, aquela multidão atrás dela, multidão, e eles podem relembrar, lá dos campos de trigo, quando eles passavam na estrada, e Jesus mostra para eles, está vendo? Vocês não semearam, mas vocês estão colhendo o que outros semearam. Olha para a seara, está branca para si. Mas o que é que nós podemos aplicar aqui rapidamente? O padre falou 10 para as 10. Primeiro, Jesus, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós, mostrou a sua divindade, nos aponta o caminho. Ele mostrou para essa mulher que a salvação chegou ali. Ela falou assim, o Senhor é o Salvador do mundo. E através do testemunho dessa mulher, outros samaritanos vieram e falaram assim, agora já não é porque o que o Senhor disse, mas agora nós cremos que o Senhor é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é pelo que ela disse, mas agora nós cremos, nós vimos. A glória estava ali. João falou assim, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A presença de Jesus era muito forte. E aqueles homens agora eram atraídos pelo Evangelho. Aí eu pergunto aqui, irmão, será que nós temos pensado por esse lado, de como abordar uma pessoa para ganhá-la para Cristo?
nós podemos correr o risco de ser como os fariseus, que nem chegava perto de certos tipos de gente. Eles não se fechavam no seu mundo. Nós temos que ter cuidado para nós não fecharmos na nossa teologia, no nosso sistema de culto, e se fechar num lugar e achar que esse aqui é o lugar da nossa adoração. Quando você vai orar em casa, você fala, a nossa igreja, e só gira aquele formato. Não, gente. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade, não é o lugar, é como adorar, é como glorificar Deus de forma correta. Às vezes você gasta um tempo com uma pessoa, e basta, podia falar aqui, rapidinho vou falar. Eu e minha esposa, a gente estava de férias, e a gente estava num rio lá bacana, onde tinha um pessoal acampado. E já morava lá e tal, criava galinha e tudo, um pessoal muito oprimido. Eu tenho costume de dar flor para Gó. Sempre que eu estou no mato, cato uma florzinha, os maridos aí, ó, faz isso é bom demais. Cato uma florzinha das meninas pequenininhas, uma flor para uma flor. Meu menino aprendeu também, o mais novo, a fazer isso. Aí eu dei uma flor para Gó, ela chegou, aí a mulher estava assim, falou assim, eu tenho um nojo de flor, não gosto de flor. Eu olhei para Gó assim, aí fui levando. Falei assim, por quê? Minha mãe batia em mim com gaio de lírio, vassoura de lírio, batia em mim com flor de lírio, judiou comigo. Eu não perdoo minha mãe nem no inferno, e ela já morreu. Por isso eu não gosto de flor, eu odeio flor. Ó, irmãos, a gente tem que estar atento à vida das pessoas, você tem que encarnar a realidade. Se ela está doente, você vai visitar. Se ela está alegre, você vai alegrar com ela. Isso é bíblico. A gente tem que ter essa caminhada e essa sensibilidade. Uma alma, Jesus diz, vale mais que o mundo inteiro. Por quê? Eu tenho experiência na minha caminhada de ministério, onde eu passei ali, que uma família converteu, e isso multiplicou. A igreja lá que passou pelas nossas mãos, que é da minha família, chama Primeira Igreja da cidade, Presbiteriana Videira, onde está a minha família lá, nosso primeiro campo. Ali, irmãos, a gente percebe que não foi fácil essa caminhada ali. E a gente viu nessa história muita gente que um menino converte, uma criança converte, o pai converte, e daí a pouco tem um monte de gente convertida. Então, é valoroso a gente levar semear essa palavra com amor e deixar a semente semeada. Jesus deixou ali a semente semeada, falou a verdade com aquela mulher, ensinou sobre a salvação, sobre a adoração, e aquela mulher agora passa a ser uma testemunha viva de Jesus. Às vezes os novos convertidos, irmãos, eles vão muito mais rápido do que a gente. Quando chegar alguém novo aí, discipula e não fica segurando, não. Vamos evangelizar, vamos nas casas, vamos levar, porque essa pessoa quer fazer alguma coisa. E quando o Espírito Santo é derramado com poder, aí a igreja toda se sacode. E aí todo mundo começa a dar fogo nas canelas e a igreja muda. Aí as fofocas, as picuinhas, as coisinhas ficam de lado. Então que Deus nos abençoe com essa palavra, e que possa aplicá-la em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus.